Jade Jenks nasceu em 14 de outubro de 1983, no Texas, Estados Unidos. Seus pais, Jenny e Steve, decidiram se divorciar quando ela tinha 10 anos. 2 anos depois, Jenny se casou novamente, desta vez com Tom Merriman, de 39 anos, que se tornou o padrasto de Jade. Nos primeiros anos do casamento, Jade enfrentou dificuldades. Embora tivesse uma relação inicialmente distante com Tom, com o tempo eles desenvolveram um vínculo carinhoso, e Jade passou a vê-lo como uma figura paterna. 2 anos após o casamento de Jenny e Tom, nasceu Cash, o meio-irmão de Jade. Apesar de terem pais diferentes, Jade sempre se deu bem com seu irmão. No entanto, a relação entre Jenny e Tom tornou-se cada vez mais tumultuada. Tom acusou a esposa de abuso físico e verbal e entrou com um pedido de divórcio. Apesar dos conflitos entre Jenny e Tom, a relação de Jade com seu padrasto permaneceu forte e eles continuaram a se encontrar mesmo após a separação. Depois de concluir o ensino médio, Jade descobriu sua paixão pelo design arquitetônico e se matriculou em uma faculdade particular. Eventualmente, ela entrou no mundo do design e, após ganhar experiência por alguns anos, abriu sua própria empresa. Agora, Jade era uma designer de interiores de sucesso e com uma boa situação financeira. Com o passar do tempo, Tom começou a lutar contra o vício em álcool e drogas. Naqueles meses, a pandemia de Covid-19 estava em seu auge. Para oferecer apoio ao padrasto durante sua batalha contra o vício, Jade decidiu se mudar para uma casa ao lado da de Tom, tornando-se sua vizinha. Em 15 de dezembro de 2020, Tom, com 64 anos, sofreu uma queda em casa e foi internado no Hospital Scripps, em Encinitas. Ele passou 2 semanas no hospital, também sendo tratado por abstinência alcoólica, e depois foi transferido para um centro de reabilitação. Durante o período de hospitalização de Tom, Jade, então com 37 anos, ia regularmente à casa do padrasto para limpar e organizar as coisas. No dia 23 de dezembro, enquanto limpava, ela notou que a tela do computador, que estava em modo de espera, se acendeu, revelando uma imagem de fundo mostrando os seios de uma mulher. Ao olhar mais de perto, Jade reconheceu uma marca de nascença e ficou horrorizada ao perceber que eram fotos dela mesma. Ela acessou o computador e, pouco depois, descobriu centenas de fotos nuas suas. Em muitas delas, ela ainda era menor de idade. A maioria das imagens havia sido tirada quando Jade estava em um relacionamento anterior, mas nunca havia compartilhado essas fotos com ninguém. Ela não conseguia entender como Tom havia conseguido acesso a essas imagens. Tendo visto Tom como uma figura paterna desde os 14 anos, Jade se sentiu profundamente traída. Desesperada, Jade enviou uma mensagem para uma amiga contando o que tinha encontrado no computador e disse que estava fora de si. Ela mencionou que, devido às fotos tiradas no chuveiro, não conseguia mais tomar banho sozinha. Uma semana após essa descoberta chocante, era o primeiro dia do Ano Novo e o departamento do xerife do condado de San Diego recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava Adam Sipliak, que disse que sua amiga e ex-namorada, Jade Jenks, poderia ter matado o padrasto. Adam afirmou que Jade o havia chamado em sua casa na noite anterior, confessado o assassinato de Tom e pedido sua ajuda para mover o corpo. Ele acrescentou que não sabia o que realmente tinha acontecido e que, sem ter visto Tom ou o corpo, saiu da casa assustado. A polícia então entrou em contato com os amigos e familiares de Tom, mas ninguém o tinha visto. A última vez que ele havia sido visto foi na véspera de Ano Novo, quando vizinhos o avistaram saindo de um carro com um andador na garagem de casa. No dia 1º de janeiro de 2021, a polícia foi até a casa de Tom para uma verificação de bem-estar e notou Jade se afastando. Pediram que ela fosse à delegacia para prestar depoimento. Jade concordou voluntariamente e começou a contar que havia buscado Tom no centro de reabilitação
mas que não sabia onde ele estava no momento e pediu um advogado, recusando-se a falar mais. Os policiais permitiram que Jade voltasse para casa, mas logo solicitaram um mandado de busca e retornaram horas depois. No entanto, não encontraram nenhum sinal de Tom. Passaram horas procurando pistas pela casa. A escuridão da noite dificultava o trabalho. Por volta das 7 da manhã, um policial caminhou pela entrada da garagem até o apartamento de Tom e notou uma pilha de lixo em um carrinho de mão. Ao olhar mais de perto, ele viu que o corpo de Tom estava envolto em um cobertor e coberto de lixo. Ele ainda usava a pulseira de identificação do hospital, a camiseta e o pijama do dia em que teve alta. Jade foi imediatamente presa e acusada de assassinato. Embora Jade afirmasse ser inocente, as evidências diziam o contrário. A polícia examinou o telefone de Jade e a leitura das mensagens de texto revelou uma linha do tempo detalhada do plano e execução do crime. Além disso, Jade não havia agido sozinha. No dia em que descobriu as fotos nuas, Jade entrou em contato com Alan Roach, um segurança, pedindo sua ajuda. O julgamento de Jade Jenks pelo assassinato de Tom começou quase 2 anos depois, em 21 de dezembro de 2022. Jade declarou que não tinha envolvimento com o homicídio e que a morte de Tom foi consequência de sua saúde debilitada e do uso de medicamentos prescritos. Em seu depoimento, Jade afirmou que pretendia confrontar Tom quando ele retornasse da reabilitação e que havia entrado em contato com Alan para que ele pudesse estar presente. Em 31 de dezembro, Jade, apesar de suas emoções, decidiu ajudar Tom. Ela o buscou na reabilitação pouco depois das 11 horas. Levava consigo uma bolsa cheia de medicamentos, incluindo o sedativo Ambien, e disse a Tom que ele precisava tomar seus remédios. Depois, parou em um shopping e enviou uma mensagem a Alan, passando o endereço da casa para que ele pudesse encontrá-los. Como Alan não respondeu, Jade decidiu levar Tom sozinha para casa. Ao chegarem, Tom parecia tão debilitado que não conseguia andar. Sem saber o que fazer, Jade considerou levá-lo de volta ao centro de reabilitação, mas eles informaram que, devido às rígidas regras de Covid, ele não poderia ser readmitido. Nesse meio tempo, Alan mandou uma mensagem dizendo que não poderia ir à casa como combinado, mas enviaria seu amigo, Brian Salomon, para ajudar Jade. Ela não conhecia Brian, e quando ele chegou, deixou claro que não precisava de sua ajuda. Brian então se retirou. Em seguida, Jade ligou para seu amigo Adam, e quando ele chegou, pediu que ajudasse a levar Tom para dentro da casa. No entanto, Adam recusou a ajuda e, assim como Brian, também foi embora. Esses relatos coincidiam com o que Adam havia dito à polícia. Jade nunca tirou Tom do carro porque ele estava completamente sedado, sem conseguir se mover. Deixou-o dormindo no veículo com um cobertor e um travesseiro. No dia de Ano Novo, ao checar Tom, Jade percebeu que seu corpo estava muito frio. Foi nesse momento que ela entendeu que ele estava morto. Em pânico, Jade enrolou o corpo em um cobertor e o cobriu com materiais diversos, para parecer um monte de entulho. Quando questionada sobre por que não havia chamado o 911, Jade respondeu que temia ser responsabilizada pela morte dele. No entanto, o júri não acreditou em sua versão. Havia o depoimento de Adam à polícia afirmando que Jade primeiro havia sedado Tom e, em seguida, o estrangulado até a morte. No carro de Jade, a polícia encontrou um saco plástico com marcas de DNA que acreditavam ter sido usado para sufocar Tom. A teoria era de que ele havia sido morto por asfixia manual. Contudo, o exame de autópsia não revelou sinais de estrangulamento. A causa da morte de Tom foi determinada como intoxicação aguda por zolpidem. No tribunal, Jade mencionou as fotos nuas encontradas no computador de seu padrasto e afirmou que elas haviam sido coletadas secretamente desde que ela tinha 16 anos. Ela disse que, por ver Tom como uma figura paterna,
ficou profundamente abalada emocionalmente com esse comportamento repulsivo. No entanto, seus advogados não usaram isso como defesa. Nem Adam Cipliak, nem Brian Salomon, nem Alan Roach foram acusados de qualquer crime neste caso. A única acusada seria Jade. Segundo os advogados de defesa, a confissão de Adam sobre Jade não passava de uma mentira, sem qualquer credibilidade, baseada apenas em suposições do que ele achava que poderia ter acontecido. Após 2 dias de deliberações, o júri considerou Jade Jenks culpada pelo assassinato em primeiro grau de Tom Merriman. Condenada a 25 anos de prisão, Jade terá direito à liberdade condicional aos 64 anos. Ela continua a afirmar sua inocência em relação ao assassinato, alegando que Tom morreu de overdose de medicamentos e que seu único erro foi ter escondido o corpo.